Vários representantes de povos indígenas, mas opiniões tão diversas quanto possível. Assim foi a audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, que debateu, no mês do Índio, a situação socioambiental nas terras indígenas. O coordenador do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do Instituto Socioambiental disse que as terras indígenas brasileiras já tiveram mais de 1.600.000 hectares destruídos. Segundo Antônio Oviedo, só no ano passado, 133 áreas indígenas foram afetadas pelo desmatamento. Ele deu um exemplo. Outra terra indígena bastante ameaçada, terra indígena Piripicura, que já perdeu cerca de 11.000 hectares desmatados até então. Isso equivale a mais de 8 milhões de árvores derrubadas e cerca de quase 2.000 hectares foram destruídos somente nos últimos 8 meses. O que mostra a intensidade da ação, a quantidade de trabalhadores invasores ilegais dentro desse território. O desmatamento, na maior parte das vezes, é feito por pessoas ou empresas interessadas na extração de madeira, na plantação de monoculturas ou na extração de minérios. Eu quero destacar aqui que recente relatório de violência contra os povos indígenas no Brasil, publicado pelo CIMI, em 2020, demonstrou que o aumento de invasão nas terras indígenas é muito grande, aumentou muito durante o período de pandemia. O Conselho Indígena de Roraima vinha acompanhando o aumento de invasão nas terras indígenas, Uaiuai, Yanomami, Raposo, Serra do Sol, São Marcos, Pium, Tabai, Truaro, Serra da Moça e outras terras indígenas que estão sendo invadidas por pessoas que buscam explorar minério, incentivados por um discurso favorável, como a apresentação de projetos de lei, sem nenhuma discussão ampla com a sociedade, com os povos indígenas, atropelando direitos básicos e direitos fundamentais dos povos indígenas. O representante da ONG Indigenistas Associados lembrou que o tipo de ocupação de terra feito pelos indígenas contribui para a preservação do meio ambiente e para a redução do efeito estufa. Por isso, ele defendeu a demarcação de mais terras indígenas, ação que foi reduzida nos últimos 2 anos. Eu queria só frisar primeiro uma ideia que acho que é importante frisar no atual momento, do papel estratégico, não é, que as terras indígenas, de maneira geral, têm como áreas, comparativamente com o que está fora das terras indígenas, de muita cobertura florestal e de muita presença de recursos naturais, ou seja, de terras, de modo geral, num estado de conservação superior ao que acontece fora das terras indígenas. Mas nem todos os indígenas presentes à audiência pública eram defensores do modo de vida tradicional. O Biratã de Souza Maia, da etnia Wapixana, de Roraima, defendeu o projeto de lei 191 do governo federal, que regulamenta a mineração em terras indígenas. É necessário reconhecer que muitas comunidades indígenas de Roraima, Rio Grande do Sul, do Acre a Alagoas, querem sim regulamentar essas atividades em terras indígenas. Especialmente desejam a regulamentação, essas comunidades desejam a regulamentação, sim, através do PL 191 de 2020 ou outra legislação equivalente. São pelo menos 80 comunidades indígenas que desejam esse desenvolvimento. Nós temos aí comunidades que desejam a exploração de minérios, seja ele ouro, diamante, nióbio, terras raras, e também a produção de agricultura em larga escala e de pecuária em larga escala. Isso que eu já estou dizendo não é nenhuma novidade. O deputado Nilton Tato, do PT, questionou o Biratã de Souza. Eu pergunto, inclusive, ao doutor Biratã se a perspectiva dele, ou daqueles poucos indígenas que hoje trabalham nessa perspectiva contrária à demarcação das terras indígenas, ou pelo extermínio dos povos indígenas, com a mineração, com a monocultura, com agrotóxico dentro das terras indígenas, com a derrubada das florestas, com acabar com a biodiversidade, tá? Se ele tem em perspectiva que ele vai ser um dos mineradores. Essas 70 ou 80 etnias indígenas que o Betão muito bem representa, sim, elas têm esse desejo de acumular bens materiais. Não há nenhum pecado nisso.
Agora, o grande problema é que essa atmosfera ongueira brasileira sempre tratou o índio como coitadinho. O debate sobre a mineração em terras indígenas ainda rendeu. Foi apresentado um projeto, um estudo, deputada Joênia, feito pela Fiocruz, pelo Instituto de Pesquisa do Estado do Amapá, feito por vários órgãos, mostrando que o meu estado do Amapá, meu querido estado do Amapá, está com uma parte considerável dos peixes contaminada pelo mercúrio, pela utilização, pelo impacto dos garimpos, boa parte deles ilegais, que funcionam dentro do meu estado do Amapá. Então, isso nos motivou a fazer um projeto muito mais amplo. Nós tínhamos lá um projeto de combate ao garimpo ilegal, agora nós temos esse projeto bastante amplo, que trata sobre a erradicação da utilização do mercúrio no Brasil, pelas consequências nefastas do ponto de vista ambiental, da saúde pública, enfim, são muitos impactos.